Olha aqui onde que eu tô. Eu tô no telhado para falar do perfil do instalador. Então, para você ser um instalador de energia solar, você tem que ter um perfil que suporte estar aqui onde eu tô. Eu tô aqui no telhado e vou mostrar para vocês que para fazer uma instalação fotovoltaica aqui, no caso, instalar uma placa de energia solar no telhado, você tem que ter um perfil um pouco arrojado. Pensa bem, é uma tecnologia de ponta. É um equipamento que pesa de 25 a 30 quilos. É um equipamento de 2 metros quadrados cada placa. Então ela tem muito atrito com o vento. Se a gente está aqui em cima do telhado e tem uma corrente forte de vento, esses 2 metros quadrados que ocupam a placa é uma resistência muito forte. A gente chama de força de arraste. É a força que o vento aciona sobre, no caso, sobre essa superfície, né? Então, o que eu venho falar hoje do perfil do instalador é sobre um perfil mais arrojado, um perfil mais determinado. A gente trabalha sob o sol, então é um calor muito intenso. Você tem que estar preparado para ficar muitas horas dessa forma que eu tô, de joelho dobrado ou com o joelho na telha, para você ter todo o acesso. Olha bem aqui, ó. Esses perfis aqui, eles são fixados no telhado. Essa fixação aqui, ela é feita. Primeiro eu faço um furo com broca 12 na telha e acho a viga principal. Quando eu encontro a viga principal, eu fixo esse parafuso aqui na viga principal e os perfis vêm sobre esse para ficar bem resistente. Então a parte elétrica fica por baixo aqui. A gente tem um pouquinho aqui, ó, para mostrar. Essa daqui é o cabo de corrente alternada que fica aqui embaixo. Então na estrutura, para montar isso daqui, você tem que ter um preparo físico muito bom, tem que ter noção de que existem as dificuldades aqui no telhado. No telhado é inclinado, o telhado tem que trabalhar com proteção, você trabalha sobre o sol, então a sua proteção de sombra, né, a sua proteção de cabeça, a sua proteção de protetor solar, a sua roupa apropriada para esse momento e, é claro, determinar quem vai fazer cada pedacinho da instalação. Tudo isso daqui é muito complexo se a gente for fazer pensando dessa forma que eu estou falando, pensando jogado, né? Uma conversa explicativa só. Mas quando a gente pega para entender de fato como eu vou colocar cada conector de fixação, como que eu coloco os parafusos, a gente percebe que exige do instalador uma boa condição física. O instalador tem que ser bem preparado. Então, hoje eu tenho 65 quilos, eu consigo facilmente carregar essa placa de 28 quilos e transportar. É claro que numa instalação a gente transporta essa placa com 2 instaladores, então fica metade sobrecarregada. E essa balança que a gente faz de carregar com 2 instaladores é para que o telhado mesmo não sofra muito essa pressão, porque já tem a carga de cada pessoa, né, sobre o telhado, além disso mais a carga da placa. A gente colocando 2 pessoas para carregar, essa carga não fica pressionada só sobre a área de 2 pés, fica sobre a área de 4 pés. Isso daí melhora muito o seu equilíbrio quando vai andar em cima aqui do telhado. Então, voltando para a parte do perfil do instalador. O perfil do instalador, então, é esse perfil bem arrojado para conseguir ficar aqui no telhado, conseguir carregar o peso das placas, conseguir montar toda a estrutura. Você tem que estar pronto para isso. Isso acontece no calor excessivo do sol e você faz isso com algumas situações de vento muito intenso ou um frio. Todas essas situações de telhado você tem que estar muito bem preparado. Então, caminhar sobre o telhado sem quebrar tem que ser uma coisa rotineira do instalador. Carregar peso sobre o telhado sem quebrar as telhas também tem que ser uma característica dentro do instalador.
E essas características mais intrínsecas de cada um, eu falo que é uma característica de bastante paciência, uma característica de bastante raciocínio lógico. A gente tem que pensar muito bem antes de subir no telhado, porque você tem um cansaço, você tem a subida e a descida várias vezes. Se você esquece ferramentas, se você é uma pessoa não muito organizada, provavelmente o seu desgaste físico vai ser muito maior, porque você vai ter necessidade de descer mais vezes e buscar o que você esqueceu. Então o perfil, de fato, é um perfil de uma pessoa muito determinada, uma pessoa que é esperta para saber novas atuações. Você no telhado aqui, você está sofrendo riscos diversos. Eu comentei do sol, do vento, de uma possível chuva, da inclinação. Então são tantos fatores que você tem aqui no telhado que você precisa de fato ter uma sensibilidade maior para poder trabalhar no telhado. Então, coordenar pessoas em cima do telhado é uma responsabilidade muito grande. Você está sempre atento no que pode ser feito e o que não pode, aonde você vai conectar a sua linha viva, né? Que é uma linha, uma corrente, uma linha de aço. É uma linha de aço que você vai prender com o seu equipamento de segurança e para evitar quedas, né? Então todo esse pensamento aí faz parte da característica do instalador. É o instalador que vai subir e determinar onde a gente vai colocar as placas, porque é o instalador que sabe a distância entre a parede, as distâncias de sombreamentos. Então esse raciocínio inteiro em cima do telhado, né, é o que você precisa ter. Você tem que ter força física, muita inteligência para saber tomar atitudes rápidas e, é claro, muita paciência para poder ficar com todo esse risco, ficar administrando esse risco e controlando inclusive a sua dor do corpo, de ficar muito tempo abaixado, controlar a sua resistência, para que em alguns momentos você tem que fazer uma perfuração com uma mão só, porque a outra mão está te equilibrando, está te dando suporte. Então exige muito do instalador, é muito desgaste físico, isso de fato é. Tem situações onde que a gente tem que entrar dentro do forro, aqui debaixo da telha, para fazer a parte do cabeamento elétrico. E aqui embaixo são lugares muito apertados, lugares insalubres, lugares muito sujos, com muita poeira. E tudo isso tem que estar, o instalador tem que estar ciente que ele tem que saber controlar. Se eu for entrar aqui dentro, eu vou colocar uma máscara para não respirar aquele pó. Se eu vou designar quem vai fazer essa parte, uma pessoa bem magrinha, que normalmente sou eu quem faz essa parte de ir rastejando entre o telhado e o forro, para a gente poder passar o conduíte, passar a fiação elétrica até chegar. Então são essas situações do dia a dia do instalador que a gente precisa de uma força extra, porque é de fato um serviço muito cansativo, mas é um serviço muito prazeroso, você saber que toda essa engenharia foi feita para se conectar, para encaixar certinho, para encaixar perfeito, as peças se encaixam. Então isso daí dá muito prazer para quem gosta de instalar. Você se esforça, mas quando você sai do seu campo de trabalho, você olha para trás e vê que de fato você fez um serviço bem feito, porque ajudou, contribuiu o seu perfil de saber instalar, saber controlar tudo isso, e junto com os equipamentos de ponta que você sabe que vai te trazer muita alegria na hora de apertar aquele parafuso sem a rosca escapar, sem você ter que fazer algumas adaptações técnicas, né? A famosa gambiarra. Então isso daqui ele não permite essas adaptações técnicas, é muito conectável, é muito fácil de conectar. Eu não falei aqui nenhuma ferramenta específica que o instalador precisa saber, não tem nenhuma condição
muito complicada que o instalador tenha que saber, mas é o perfil interno do instalador. Você tem uma característica de instalador de fato, você é paciente, sabe motivar a sua equipe, chega no campo lá, sabe da dificuldade, você sabe muitas vezes que está alto, que está calor, como motivar a sua equipe, o que levar para a sua equipe, o que levar para você mesmo, né? Para que fique mais confortável esse ambiente e que você consiga realizar o problema e não ficar parado em algumas dificuldades. Eu vejo muitas pessoas que têm essas dificuldades de seguir em frente quando tem um pequeno problema. Um problema que, vamos dizer, de ventania. Às vezes uma grande ventania pode desestabilizar toda uma instalação. Porém, um instalador que tem um perfil perspicaz, entendendo, ele já vai saber, caso aconteça uma ventania, a gente vai mudar de estratégia. A gente deixa os equipamentos ali e vamos partir para uma outra etapa. E tudo isso daí, essa sensibilidade é um perfil característico do instalador. Então isso daí não tem muito como a gente ensinar. A gente fala bastante, a gente explica como que você deve se comportar, mas isso é um perfil dentro de você, que você tem que ter esse perfil. Então se você tem todo esse perfil de ser cuidadoso, de gostar de fazer as coisas nas regras, então esse daqui é o tipo de serviço que você vai gostar muito de trabalhar. É tudo muito confortável, cada parafusinho tem o seu lugar certinho de encaixar. E isso daí, para quem é instalador, é muito prazeroso saber que você pode voltar aqui e a sua instalação está muito bem firme, muito bem rígida, que isso daqui vai ficar por pelo menos 25 anos aqui na casa do cliente e gerando energia para ele e te dando uma sensação de que você fez tudo ok, você fez o seu melhor. De fato, você sendo bom instalador, os equipamentos ajudam muito. Eles são equipamentos de ponta e que ajudam a gente a deixar a coisa mais bonita possível. Então esse que é o perfil do instalador. Eu tô aqui falando esse tempo todo agachado, com os joelhos dobrados. Então esse que é o perfil do instalador. É uma pessoa que tem esse suporte, que consegue manter-se na mesma posição por longo período. Depois, é claro, eu sempre faço meus alongamentos para entrar no serviço e para sair também. Então isso daí me dá uma garantia de que eu vou instalar por muitos anos ainda com todos os meus membros e em cima de toda a segurança possível para a gente não se machucar. Telhado é uma coisa perigosa porque a gente fica 4, 5 metros de altura. Trazer equipamentos para o telhado que pesam 30 quilos, 25, 30 quilos, também ajuda a complicar mais. Então, administrar isso é o perfil que a gente precisa para pelo menos começar. Eu não falei nada sobre a pessoa ter que ser de uma altura X ou Y, ou ter que ter um peso. Eu comentei as coisas básicas. Se você sabe algumas coisas básicas de como se comportar, você vai saber que muita carga em um pequeno espaço, a gente pode até quebrar essa telha. Então, se você é uma pessoa que tem mais peso, bastante peso, e que pode ser que quebre a telha, pense numa estratégia. Uma estratégia que eu uso muito são madeiras. Eu coloco vigas entre as cumieiras aqui do telhado, para que isso daí seja um suporte a mais na hora de caminhar, quando a gente está com pessoas mais pesadas no telhado. Porque um problema aqui uma telha quebrada pode trazer problemas maiores. Beleza? Então é esse daqui que é o perfil do instalador. Saber lidar com todas essas adversidades em cima do telhado e mesmo assim, trazer com muita alegria, porque não tem como a gente voar e vir fazer esse serviço aqui. A gente tem que fazer manualmente. E é esse o grande show. Todos os outros trabalhos que a gente vê dentro da energia solar, ela pode ser substituída. Muitas vezes as pessoas trabalham no computador, trabalham em casa. Essa é uma área que não tem substituição. De fato, é o instalador que vai sair da sua casa, vai colocar esses equipamentos aqui em cima do telhado e vão instalar com os seus próprios braços. Beleza?